Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta leitura é bastante viva, bastante narrativa na sua maneira de se desenvolver. De notar, em primeiro lugar, as introduções às falas dos personagens. Vemos que Elias exclamou. Portanto, esta frase, a sua exclamação, deve ser lida como uma exclamação. Já basta, Senhor. Aqui até devia estar um ponto de exclamação. Tirai-me a vida, porque não sou melhor que meus pais. Portanto, é uma exclamação. Aqui, nisto, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Deve ser lido quase como um convite doce, um convite de quem fala com doçura. Levanta-te e come, apesar de serem imperativos. Porque a seguir, o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe, como que acariciando, e disse: levanta-te e come. De novo, este levanta-te e come quase que funciona como um refrão, e de novo os imperativos, mas lidos de uma forma doce, como alguém que convida e consola. Enquanto que Elias, na sua exasperação, exclama: já basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor que meus pais. Portanto, fazer bem a diferença entre um e outro. Depois devemos cuidar bem estes verbos que indicam ações. Aqui, andou o dia inteiro. Dar tempo, como se acompanhássemos o caminhar do caminhante de Elias. Andou o dia inteiro. De novo aqui, da mesma forma, deitou-se por terra e adormeceu. Também na leitura, dar esse movimento, deitar-se por terra e adormecer. E ele olhou, e dar tempo aos ouvintes para olharem também. E ele olhou e viu à sua cabeceira, dar tempo a quem ouve de acompanhar Elias no seu olhar. Depois daqui, de novo, comeu e bebeu, tornou-se a deitar. De novo, dar tempo para ele comer, tempo para ele beber, e tornou-se a deitar. E deixar cair a voz, sem deixar que a voz se ouça naturalmente, mas deixar que o deitar-se se sinta na maneira de ler. Depois, o anjo do Senhor veio, segunda vez, tocou-lhe, e dar tempo ao anjo para tocar, e disse, como já vimos a seguir. Depois temos aqui, no fim, caminhou durante 40 dias e 40 noites. Dar tempo, fazer com que o 40 dê a sensação de um tempo longo. Espécie de refrão, levanta-te e come, e de novo aqui, levanta-te e come. De notar que aqui o levanta-te e come é apenas isso mesmo, levanta-te e come. E a consequência desta ordem é que Elias come, obedece e bebe, mas torna a deitar-se. Elias obedeceu à ordem do anjo, levantou-se e comeu, mas a sua vida ficou na mesma, apenas saciou a fome. Depois o anjo veio, tocou-lhe e disse,
levanta-te e come, diz a mesma coisa, mas dá-lhe um propósito para a vida. Tens um longo caminho a percorrer. Este acrescento aqui é fundamental. Quer dizer que o anjo sacia Elias, o Senhor sacia Elias, mas dá-lhe um propósito também. Para além da comida e da bebida, ele tem um propósito. E o propósito é a caminhada que ele tem que fazer com uma missão. E então o que é que acontece? Elias levanta-se, come e bebe e caminha. Caminhou. Portanto, fazer notar as duas diferentes consequências e sequências da ordem do anjo. Levanta-te e come, ele comeu e bebeu e voltou a deitar-se. Levanta-te e come, mas tens um caminho, ele levantou-se, comeu e bebeu e caminhou. Esta pequena leitura de São Paulo, destacar bem a primeira frase, que funciona como uma sentença. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Portanto, uma sentença. Temos aqui uma ordem, mas funciona como uma sentença. Depois temos esta enumeração daquilo que deve ser eliminado para não contristarmos o Espírito. Azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie de maldade. Portanto, fazer primeiro esta enumeração: azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie de maldade. E depois vem o contraponto: sede bondosos, compassivos e perdoai-vos. Temos aqui uma enumeração, temos aqui uma segunda enumeração. Dizê-las bem destacadas, bem articuladas, para que estas enumerações não se percam numa cascalhada. E sede, nós temos uma referência, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede, bondosos, compassivos e perdoai, como Deus. E depois vem esta ideia da imitação. Sede, imitadores de Deus. Parece uma presunção imitar Deus, mas como é que nós podemos imitar Deus? Como filhos. E esta é que temos aqui a ideia de Paulo, todos nós já observamos, os filhos mais novos, crianças, quando o pai está a fazer qualquer coisa, eles tentam imitar. Se o pai está na oficina, eles tentam fazer como ele. Se o pai está a conduzir um carro, eles também têm que ter um carro para conduzir. Portanto, imitai Deus como filhos. Como os filhos tentam imitar os pais. Portanto, esta imitação filial tem essa imagem da criança junto do pai, que imita um pouco o que ele faz. Como filhos muito amados, filhos que o pai põe junto dele para que o imitem, precisamente. Portanto, nós devemos ser imitadores de Deus e seguir o exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo. Caminhar nessa caridade, nesse amor que Deus revela para connosco. E depois dizer como é que Cristo foi um exemplo para nós. Ele nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como uma vítima agradável a Deus. Portanto, para não contristar o Espírito, imitai Deus e segui o exemplo de Cristo.